Boa noite a todos e todas. Quem fala é o professor Robson Arruda de Araújo. Daremos início hoje à primeira aula síncrona, hoje, dia 27 de janeiro de 2026. Primeira aula síncrona da unidade temática Trabalho de Conclusão de Curso 1, do curso de especialização Lato Sensu em Educação à Distância na Educação Profissional e Tecnológica. Vou dar início agora à aula, vou compartilhar minha tela. A partir de agora eu não vou observar mais quem está aqui, certo? Utilizem o chat para tirar as dúvidas, e caso tenha alguma questão, vocês podem levantar a mão, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar a aula aqui. Imagino que todos estão visualizando. Como eu já tinha dito para vocês, essa é a primeira aula síncrona do nosso curso. A primeira aula chama-se Iniciando o Plano de Formação, certo? E eu sou o professor Dr. Robson Arruda de Araújo. Todas as minhas aulas, vocês vão observar que eu costumo trabalhar com a aula dividindo em 3 momentos, tá? Essa aula deve ter a duração entre 45 e 50 minutos. No primeiro momento, eu vou tentar explicar para vocês como que é estruturado o TCC, o trabalho de conclusão de curso, no curso de AD da EPT, né, o que é previsto no PPC do curso, no projeto político de curso, né, e como que ela vai se organizar ao longo do curso. Logo após isso, eu vou explicar para vocês o principal objetivo dessa disciplina, dessa unidade temática, que é a construção do plano de formação, né? Então, o que é o plano de formação? Vou também estar discutindo aqui uns termozinhos importantes para a gente entender o que é plano de formação, o que é relatório de formação, qual é a diferença disso com o que vocês já devem ter observado no material didático de vocês a respeito do memorial, certo? Então, essas palavras, plano de formação, e como que estruturar esse plano de formação. E, por fim, eu vou explicar a atividade da semana, né, essa primeira atividade, e falar um pouco do que vai ocorrer nas próximas aulas, tá? Então, pessoal, eu estava até, antes de iniciar aqui a gravação, estava dizendo para vocês que possivelmente essa é uma das aulas mais importantes do curso, porque o trabalho de conclusão de curso, tal como é planejado nos 3 cursos, né, que compõem esses cursos organizados pelo MEC, pelo CETEC, né, os cursos de docência na EPT, gestão na EPT e EAD na EPT, o TCC tem uma organização muito particular e é muito importante que a gente compreenda como vai ser o TCC, qual é a proposta do curso. Então, desde já, eu vou repetir isso em algum momento na aula, é fundamental que vocês leiam o PPC do curso, né, porque ele vai explicar de forma mais detalhada isso que eu vou tentar, né, dispor aqui para vocês, tá? E também, obviamente, esse primeiro momento, que é a construção do plano de formação, que vai ocupar todas as nossas energias dessa disciplina do trabalho de conclusão de curso 1, inclusive a primeira atividade, tá? Então, o primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que avaliar nesta disciplina, né, como que é estruturado o curso de vocês. E aqui eu acho que vocês já sabem disso, assim espero, já deve ter sido falado pela coordenação de curso e nas reuniões, mas esse daqui é um curso, o curso de EAD na EPT é um curso feito em rede, o que significa que todas as instituições de educação profissional e tecnológica, entre os quais institutos federais, colégios técnicos agregados às universidades e várias instituições de ensino superior no Brasil, elas estão formando uma grande rede, né, que essa rede é organizada pelo CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, e estão sendo oferecidos para o Brasil todo, né. Então, não apenas esse curso da EAD, mas, como eu já disse, os outros 2 cursos de gestão e o de docência na EPT. E é muito importante que vocês compreendam isso, porque apesar da gente ter um PPC do curso, um plano político-pedagógico do curso,
do curso daqui do IF Sertão, a estrutura do curso e tal, e inclusive a matriz curricular, a organização curricular, a parte teórica, a ideia geral do curso, ela foi desenvolvida por alguns intelectuais no Brasil que discutem a partir de uma perspectiva unilateral, politécnica, né, a educação profissional tecnológica, e esses intelectuais desenvolveram essa matriz curricular, né? Essa matriz curricular que está aqui disponibilizada para vocês devem estar olhando, tem 3 módulos, e ao final de cada um desses módulos, você tem um momento do trabalho de conclusão de curso, tá? Então, temos o módulo 1, módulo 2, módulo 3, cada um em um semestre, então o curso de vocês está previsto para 18 meses, né? O primeiro módulo tem um núcleo comum, que tem 3 disciplinas. Esse núcleo comum, ele é igual nos 3 cursos, certo? Com as 3 disciplinas. Como eu já disse para vocês, eu já lecionei essas 2 disciplinas de trabalho e educação, fundamentos teóricos didáticos, 1 e 2, que são disciplinas que, no caso, trabalho e educação são disciplinas que é para vocês entrarem em contato com a perspectiva teórico-metodológica do curso de vocês, né? Você já deve ter entrado em contato na última disciplina que vocês estudaram, né? Com a perspectiva unilateral, a perspectiva politécnica, a ideia e o objetivo de formação humana integral, que isso rege os 3 cursos. Então, esse módulo comum, ele é comum aos 3 cursos. E aí, depois, no módulo 2 e módulo 3, são disciplinas que são específicas para cada um do curso. No caso de vocês, como é a educação à distância na EPT, então são disciplinas ligadas à educação à distância na EPT, né? Então, a partir da próxima disciplina, tanto no núcleo específico 1 como no núcleo específico 2, vocês vão estar entrando em contato com unidades temáticas que tratam especificamente da educação à distância e em suas relações com a educação profissional e tecnológica, ok? Então, o trabalho de conclusão de curso é uma disciplina que tem 3 momentos, então tem trabalho de conclusão de curso 1, trabalho de conclusão de curso 2 e trabalho de conclusão de curso 3. Por que essa disciplina ela foi dividida em 3? Já ocorreram outras experiências em que os alunos tiveram muita dificuldade de concluir o curso, porque geralmente, tradicionalmente, o trabalho de conclusão de curso é oferecido apenas no último momento, né, do curso. E uma das formas de tentar minorar esse problema é distribuir essa disciplina ao longo do curso. Então, a ideia principal aqui é que desde o primeiro núcleo, desde o primeiro módulo, né, nesta 4ª disciplina, vocês entrem em contato e comecem a pensar no trabalho de conclusão de curso. É óbvio que o TCC de vocês não vai ser construído aqui neste primeiro momento, né? Mas este primeiro momento, como vou explicar a seguir, é fundamental para que vocês já comecem a imaginar como vocês vão desenvolver o TCC de vocês, tá bom? Cada um desses momentos tem um objetivo específico, que eu posso adiantar para vocês. No TCC no TCC 1, vocês vão desenvolver o que é chamado de plano de formação. O que é um plano de formação? É uma espécie de projeto, né, onde vocês vão traçar os caminhos por onde vocês vão percorrer para desenvolver o objeto final, que é o modelo de TCC de vocês, né, lá no TCC 3. Então, aqui vocês vão começar a pensar o que vocês podem pesquisar ao longo do curso, quais são as problemáticas, a temática, quais são as questões que são sensíveis de vocês no âmbito da EAD, que vocês vão estar desenvolvendo ao longo do próximo ano, né, dos próximos 2 semestres, tá? Já no trabalho de conclusão do curso 2, já tem uma função diferente, que é justamente fazer uma revisão das atividades desenvolvidas no segundo módulo, e também fazer uma revisão do plano de formação que vocês desenvolveram nesta disciplina, no trabalho de conclusão do curso 1. Já no trabalho de conclusão de curso 2, 3, vocês vão desenvolver, vão escrever
o que nós chamamos de relatório de formação, que é o modelo de TCC que vocês vão trabalhar. Plano de formação e relatório de formação, eu vou explicar para vocês o que significa cada um desses termos logo a seguir, ok? Então, em resumo, pessoal, esse curso ele foi preparado com muito esmero, com uma unidade teórica bem definida, mas também com uma diversidade de perspectivas a depender do curso, se é o curso de docência, de gestão ou de EAD, né? Por isso que você tem esse núcleo comum e você tem esses núcleos específicos a cada um dos. Gente, eu vou repetir novamente aqui, eu acho que ao longo dessas próximas 2 ou 3 aulas que nós temos, eu vou repetir isso novamente. É fundamental que vocês leiam o PPC do curso de vocês. O PPC, o Projeto Político Pedagógico, que inclusive eu disponibilizei lá no material de apoio, né? Ele rege tudo aquilo que o curso deve desenvolver. Então, o PPC de vocês tem falando o que é o trabalho de conclusão de curso, tem dizendo o que é o plano de formação, que eu vou tentar explicar agora, o que será o relatório de formação, certo? Mas não apenas isso, porque o trabalho de conclusão de curso, num curso de especialização, ele tem que ter relação com as disciplinas e com o conjunto de aprendizados que vocês desenvolverão ao longo do curso. E como o PPC, ele já prevê quais são esses aprendizados, para vocês imaginarem qual vai ser o tema, quais vão ser as áreas de pesquisa que vocês vão desenvolver, o trabalho de vocês, é importante que vocês entrem em contato e sempre que precisa, sempre que necessário, vocês consultem o TCC, né, que no geral tem explicando basicamente tudo aquilo que vocês precisam saber para desenvolver o TCC, tá? Aqui eu recortei esta tela para vocês lá do TCC de você, do PPC do curso de vocês, tá? Aqui a ementa diz, com base nas indicações do plano de formação elaborado no primeiro momento, como eu disse, nesse primeiro momento vai ser o plano de formação, espera-se que ao final do curso, no TCC3, o cursista apresente o seu relatório de formação. Ao final do TCC3, o discente deverá concluir o seu TCC, entendido neste como um relatório de formação. Ok? E aqui está exatamente explicando o que eu acabei de explicar há pouco, tá? O primeiro momento do TCC, que é o TCC1, acontecerá após a conclusão das unidades temáticas do núcleo comum, com o objetivo de elaborar o plano de formação 2. No TCC2, acontecerá após a conclusão das unidades temáticas do núcleo específico, né, com o propósito de elaborar um breve inventário dos estudos já realizados sobre o tema. Então, vocês vão fazer uma avaliação daquilo que vocês desenvolveram no segundo módulo. E no terceiro momento, vocês vão consolidar as reflexões desenvolvidas ao longo do curso, certo? E vão, a partir desse plano de formação que vocês já vão iniciar nesse curso, desenvolver, né, o relatório de formação, ok? Então, essa tela aqui explica basicamente o que eu expliquei anteriormente. Então, pessoal, aqui nessa aula é fundamental que vocês saiam entendendo estas duas palavras aqui, tá? Esses dois conceitos, essas duas expressões, e as diferenças delas, tá? Nesse primeiro momento, vocês vão desenvolver o plano de formação. O plano é um planejamento, é uma visão antecipada sobre o que vocês vão desenvolver, certo? É uma espécie, tradicionalmente, que a gente trata como um projeto, né? No plano, vocês vão traçar os objetivos, a problemática, né, a justificativa, quais são as ideias as ideias gerais que vocês vão desenvolver no plano de formação, certo? O plano de formação ele vai ser elaborado agora na primeira unidade, nessa primeira TCC, e vai ser reconstruída no TCC 2. Agora, muito importante aqui, o relatório de formação, ele é o objetivo, o objeto final, é o formato que vocês vão estar entregando. E ele é um relatório de formação. E aqui eu vou precisar explicar um pouquinho. Tanto plano como relatório está dizendo em relação à formação. Qual é a proposta do curso de vocês? A proposta é que vocês investiguem uma temática ligada à EAD, a educação à distância, na EPT, certo?
E ao longo do curso, nos diferentes componentes curriculares do curso, nas diferentes unidades temáticas do curso, vocês possam, fazendo as atividades, irem desenvolvendo uma reflexão sobre um determinado tema, sobre um determinado problema, certo? Então, para dar um exemplo, aqui no trabalho de conclusão de curso, você acha pertinente estudar, um exemplo, materiais didáticos digitais, né? Então, aqui você vai traçar esse plano. E a ideia é que, ao longo de todas as disciplinas, vocês vão tentando acumular leitura, né? E fazer os exercícios, as atividades, os debates, as diferentes atividades que vocês vão fazer nas diferentes unidades temáticas, tratando dessa temática, dessa problemática. Ok? Porque é um relatório. O relatório, na prática, vocês vão fazer, quando vocês terminarem lá o curso no TCC3, vocês vão fazer um relato do caminho que vocês percorreram ao longo do curso, nos diferentes componentes curriculares, sobre aquele tema. Então, o relatório de formação não é um TCC comum, porque vocês não vão escrever uma monografia ou um artigo falando sobre um tema de forma objetiva, mas vocês vão falar a sua experiência no curso pesquisando um determinado tema. Por isso que ele é um relato, né, que vai falar sobre as suas experiências, as suas memórias, as suas reflexões ao longo do curso. Inclusive, esse gênero de relatório, que também pode ser chamado de memorial, e aqui eu vou explicar a diferença entre o relatório e o memorial, ele é um gênero que você pode escrever, inclusive, em primeira pessoa, né? Ou seja, você vai falar qual foi a sua experiência ao longo do curso e como nessa experiência ao longo do curso você investigou determinada problemática, certo? Então, essa problemática que vocês vão já elaborar aqui no plano de formação, dizer qual é a problemática que vocês vão estudar, a ideia é que você não é diferente nas diferentes disciplinas, nas diferentes unidades temáticas, vocês desenvolvam várias reflexões. Ao chegar lá no final, vocês vão relatar o conjunto de reflexões, de leitura, de atividades que vocês desenvolveram ao longo do curso. Esta é a especificidade, né, do TCC deste curso, tá? Vocês vão relatar a experiência de vocês ao longo do curso, tá bom? E aqui eu trago para vocês, e vai haver outro momento que eu vou falar para vocês, inclusive a próxima aula, a gente vai tratar disso, a principal metodologia e debate teórico-metodológico no campo da educação que nós vamos utilizar é aquilo que a gente chama de escrita de si ou de escrita autobiográfica. O relatório de formação é a escrita de você sobre sua trajetória, certo? É uma autorreflexão, certo? Então, essa discussão sobre a escrita autobiográfica, ela é o modelo que vai estar inserida no relatório de formação. E aqui eu vou adiantar para vocês um ponto que muitas vezes se confunde. Esse relatório de formação, em muitos outros cursos, também é chamado, ou pode ser chamado, de memorial de formação, certo? Então, os autores do texto preferiram o termo relatório, os autores do curso preferiram o nome relatório de formação, mas em muitos outros cursos ele é o mesmo do que memorial de formação. Tá? Isso está causando alguma confusão, porque o termo memorial também aparece nos materiais didáticos de curso de vocês. Então, o que é um memorial que a gente vai trabalhar? O memorial aqui, neste curso, não é o formato, o gênero textual do TCC. Ele é uma espécie de caderno de bolso, uma espécie de registro ou de mecanismo de registro das experiências. O que é isso? A ideia é que tudo aquilo que vocês fazem ao longo do curso, vocês têm algum caderno, alguma pasta, alguma nota, algum lugar onde vocês façam vários registros daquilo que vocês foram vivenciando, aprendendo, refletindo ao longo do curso.
Então, para que serve esse memorial? Ele serve justamente porque quando vocês forem escrever o relatório de formação, vocês já vão ter escrito ao longo de todo o curso vários registros nesse caderninho que é o memorial. Por isso que em alguns momentos lá no material didático do curso está assim: faça determinada atividade e não esqueça de registrar no seu memorial. O que ele está querendo dizer é: não esqueça de registrar no seu diário de bolso, no memorial, enquanto esse espaço de registro de experiência. É fundamental que vocês façam esse memorial, né? Que tudo que vocês façam no curso, vocês façam um registro, porque quando vocês forem escrever um relatório de formação, basicamente, o que vai ser o relatório de formação? Vai ser a organização do memorial que vocês construíram ao longo de todo o curso, tá certo? Então, gente, claro que no final da aula eu peço para que vocês façam as perguntas para tirar dúvidas, tá? E tá em todos os cursos, não apenas aqui do IF Sertão, mas de toda a rede, existe uma certa confusão nesses termos, mas eu vou tentar sistematizar. O plano de formação é uma espécie de projeto que vocês vão desenvolver nessa disciplina, eu vou explicar um pouco melhor agora. O relatório de formação é o gênero textual que vocês vão apresentar no TCC3, o objeto final do trabalho de conclusão de curso de vocês, certo? E o memorial é o instrumento de registro e de reflexão que vocês vão utilizar ao longo de todo o curso, ok? Então, pessoal, agora a gente parte para a segunda parte da aula, que é a construção do plano de formação. Está aí no material didático, é muito importante para vocês, tá? Aqui está trazendo como trilhar o caminho do seu plano de formação. Neste primeiro momento, dessa primeira atividade, vocês vão ter que desenvolver, sobretudo, 3 questões, tá? Uma quarta também. Uma problematização, uma justificativa e um objetivo, ok? A problematização, ela responde a uma questão bem específica. Qual é o aspecto da sua realidade profissional que lhe provoca ou se apresenta como desafio? A partir desse desafio, que perguntas podemos fazer a esta realidade? Se você já trabalha com a educação à distância, fica mais fácil, porque agora você pode se utilizar da sua experiência enquanto profissional de EAD, né, para trazer alguma temática ou alguma problemática que você queira desenvolver uma reflexão sobre ela. Agora, caso você não tenha ainda experiência com a educação à distância, só seja aluno desse curso, o próprio curso de vocês também traz várias questões importantes, uma vez que este curso de educação, especialização na EAD, na EPT, também é um curso em EAD, então vocês podem se utilizar do próprio curso de vocês e de questões que aparecem no próprio curso de vocês para desenvolver esta problematização. Se a problematização, ela questiona qual é o aspecto dessa realidade que eu posso desenvolver uma questão, a justificativa é qual é a razão, o que justifica o porquê de eu querer pesquisar esta temática, esta problemática em específico, né? E muito importante, né? Como você vê essa questão diante dos componentes curriculares do curso que está fazendo. E o objetivo. No caso aqui, o objetivo, tal como ele é apresentado no material didático de vocês, ele é uma mistura de objetivo com metodologia, né? Onde que eu quero chegar e como que eu vou chegar naquele lugar que eu quero chegar. Quais são os passos que eu preciso desenvolver para realizar a minha pesquisa. A problematização, a justificativa e o objetivo são os 3 principais pontos que vocês vão desenvolver agora nessa primeira atividade, tá? Pessoal, só para confirmar uma coisa, tanto a primeira atividade quanto a segunda atividade, eles preveem o desenvolvimento do plano de formação. Portanto, são 2 atividades que vocês vão fazer e refazer alguns elementos do plano de formação, tá? E, ao final, o grande objetivo dessa disciplina é que vocês concluam essa disciplina com um plano de formação em mãos, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre a problematização, né? A problematização é o fio condutor da pesquisa, né?
nessa primeira etapa do ato de planejar, do ato de construir um plano de formação. O plano de formação, por isso que é importante a gente entender a palavra, é o plano de como vocês vão desenvolver as próximas etapas do curso de vocês, a formação de vocês. E qual é a problemática que vocês vão focar para desenvolver esta formação nas diferentes disciplinas e unidades temáticas, tá? Então, identificar essa problematização é o elemento central, tá? Porque quando você tem um problema a desenvolver, você vai tentar, vai permitir que você faça várias descobertas em toda a formação do curso de vocês, né? Por isso que é importante, depois de fazer essa problematização, traçar estratégias e objetivos. E como que você vai elaborar a problematização? Como eu já tinha dito, o primeiro elemento de onde você vai tirar esse problema, elencar esse tema, saber qual é o tema sobre o que você quer falar, sobre o que você quer investigar dentro do âmbito da educação profissional e tecnológica, né? De onde você parte para você chegar nessa problematização. E o melhor lugar onde você vai encontrar esta problematização é justamente sobre a sua realidade, certo? Esta realidade, ela pode ser, como eu já disse, tanto no âmbito se você já trabalha como tutor, se você já fez uma primeira formação numa licenciatura, ou já fez outra especialização na EAD, algum curso na EAD, certo? Ou até mesmo no próprio curso que vocês estão desenvolvendo, que vão aparecer. Então, a ideia é que vocês olhem para a realidade de vocês e falem, o que desta realidade eu tenho um desejo, eu tenho um interesse de ampliar o olhar, de tentar fazer uma investigação. Esse daqui é o primeiro passo, é justamente para desenvolver. E ao encontrar esse elemento da realidade que se chama temática, eu vou fazer uma pergunta para esta temática, tá? Então, essa problematização, né, ela é qual o aspecto da realidade a ser estudada, né? Aqui eu trouxe alguns elementos que são elementos de vários cursos, né, que podem ser trazidas para vocês, tá? Agora, é muito importante que no âmbito dessa problematização, né, da construção de um problema, haja uma relação com as próprias áreas da EAD na EPT, tá? E onde que eu posso encontrar essas áreas, professor? Eu posso encontrar essas áreas dentro das próprias unidades temáticas do curso, tá? Então, só aqui eu vou mostrar para vocês que existem outros temas também que estão dentro dessas unidades temáticas. Mas só aqui a gente pode discutir as teorias e metodologia de planejamento pedagógico na EAD, a produção de material didático, os ambientes virtuais, a questão da mediação pedagógica, a questão da avaliação em EAD, os sistemas de gestão na EAD. Será que algumas dessas grandes temáticas existe um problema específico que eu tenho interesse de desenvolver? Agora, claro, se você, por exemplo, eu quero trabalhar com materiais didáticos, digitais, né? A ideia é que, em todas as disciplinas, sempre que possível, vocês tentem relacionar o que vocês aprenderam naquelas várias disciplinas com aquele seu tema, tá? Inclusive, os professores das demais disciplinas estão orientados a permitirem que vocês façam atividades que desenvolvam justamente esse olhar específico sobre uma determinada pesquisa. Então, digamos que eu estou trabalhando com material didático, e nessa disciplina aqui de planejamento pedagógico, eu quero falar, não, qual a importância do planejamento pedagógico para a questão do material didático? E assim sucessivamente, ou seja, a ideia é que todas as disciplinas contribuam com a sua investigação, a sua problematização sobre uma determinada área, ok? Então, aqui no próprio material didático de vocês, mostra algumas temáticas, algumas formas de desenvolver problemas, né? Então, temos, por exemplo, que tipo de investimento se faz necessário para a oferta de um EAD de melhor qualidade na EPT? Qual é a concepção de EAD na minha instituição? Como essa concepção afeta a EPT? Né? Temos formação suficiente para ofertar curso em EAD dentro da concepção?
concepção de melhor qualidade? Qual a formação necessária aos docentes e demais profissionais das instituições de ensino para atuar em curso de EAD? Quais os recursos tecnológicos necessários para a oferta de curso de EAD? Então, gente, a possibilidade de questões é muito grande. Agora, para elaborar uma problematização, é muito importante que você defina qual é o aspecto da realidade que vocês querem tratar, qual é o tema que vocês querem tratar, ok? Então, antes de falar aqui sobre a justificativa, eu queria mostrar para vocês, vou até retirar aqui do slide, porque lá no material de apoio, eu elaborei uma lista, né, de temáticas e questões que vocês podem desenvolver no TCC. Essas temáticas e questões esgotam todas as temáticas, questões possíveis? Não. Quanto mais vocês lerem e discutirem, mais vocês vão conhecer e podem haver muitas outras temáticas e outras questões que vocês podem tratar. O que eu fiz aqui foi retirar algumas temáticas e questões do material didático, que são essas que eu acabei de ler, certo? Aqui no caso são questões. No próprio PPC do curso de vocês, tá? Nas unidades temáticas, eu também aqui meio que enumerei quais são as áreas que as unidades temáticas vão tratar, as áreas da EAD, que é a unidade que as unidades temáticas vão tratar, certo? Que é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês também agora há pouco. Aqui, além disso, o PPC de vocês, eu até confundi aqui, não é material dado, não é PPC, tá? O PPC de vocês traz várias questões, né, que vocês podem trabalhar aqui, né? E nos objetivos, na página 17, tem essas questões que eu também organizei aqui. E, por fim, eu também trouxe para vocês um livro que também está presente no material complementar, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, tá? No material complementar, este e-book aqui, que tem 15 capítulos com vários temas de pesquisa na EAD. Então, vejam só que esta lista, ela traz elementos que tem no material didático, elementos que tem, seja na matriz curricular, seja nos objetivos do curso de vocês, e elementos de temáticas e questões que estão no próprio livro, que é um livro que chama Educação à Distância, Fundamentos, Prática e Metodologia, que traz várias pesquisas, foram desenvolvidas em diferentes áreas, né, da educação à distância. Então, pessoal, uma pesquisa, ela precisa de um certo esforço, né, para a compreensão. O que eu estou mostrando para vocês é que vocês podem olhar essas temáticas e podem tentar encontrar aquela temática que mais interessa a vocês no curso de vocês, tá? Então, em resumo, a primeira parte é tentar encontrar essa temática, qual é a área, qual é o aspecto da minha vida na educação à distância que eu desejo pesquisar. Depois eu vou fazer uma questão eu vou elaborar uma questão, uma problematização sobre essa temática, e depois eu vou elaborar uma justificativa. O que é a justificativa? A justificativa é a contextualização da problematização. Você vai explicar o que te levou. E aqui, uma boa justificativa, ela deve responder a pelo menos 4 questões, tá? Ou 3 ou 4, mas pelo menos 4 questões. Qual a razão da seleção dessa problemática? O que fez com que você se interessasse para pesquisar essa problemática, certo? Sobretudo, se tem uma relação com sua vida, você pode contar uma experiência, né? Por exemplo, se eu me interessei por trabalhar com material didático, eu posso dizer que eu fiz um curso e os materiais didáticos que eu fiz aquele curso não foram suficientes, não foram bem elaborados, e eu acho que é necessário desenvolver melhor como desenvolver esses materiais didáticos, tá certo? Então, qual é a razão dessa seleção? O que fez com que você se interessasse por isso? Né? E essa segunda questão é como que ela é importante para você. O porquê pesquisar essa problemática é importante para você. Qual é a relação? E aqui, essas duas primeiras devem ser de ordem pessoal, né? O que fez com que você pesquisasse o que você quer pesquisar, ou pesquisasse essa problemática?
Já a terceira exige que você visualize o custo como um todo. Qual a relação desta questão com os componentes curriculares do curso? Onde que eu sei quais são os componentes curriculares do curso? Na própria matriz curricular. E se eu quero saber o que em cada matriz curricular existe, né, em termos de literatura, qual é a ementa, qual a metodologia, é só entrar no PPC do curso, que tem todas as matrizes curriculares, com toda a literatura, com todas as referências bibliográficas para vocês investigarem. Então, essa questão que você trata, ela pode ser uma questão que esteja explícita no texto da própria unidade temática, do próprio componente curricular, ou pode ser um tópico dentro de determinada unidade curricular. O fato é que vocês têm que explicar qual é a relação disso com as diferentes disciplinas do curso, né? E, por fim, qual a relevância desse estudo para a pesquisa na educação à distância. Então, qual a razão da seleção, o que fez com que você investigasse essa problemática, como ela é importante para você, qual a relação dessa questão, né, com os componentes curriculares do curso e qual é a relevância desse estudo para a sua realidade. E aqui eu coloquei gestão da EPT, porque eu acabei errando, mas é EAD na EPT, tá? Por fim, gente, então, além de, primeiro vocês vão desenvolver, tentar encontrar essa temática, depois vocês vão elaborar uma problemática, uma questão sobre essa temática. Em terceiro, vocês vão desenvolver uma justificativa sobre aquela problemática, aquela temática, e, por fim, vocês vão desenvolver os objetivos. Esses objetivos aqui, né, é uma mistura, como eu tinha dito anteriormente, de objetivos e de metodologia. Quais temas, áreas mais gerais você precisa estudar para melhor compreender seu objetivo de pesquisa? Os objetivos aqui é o caminho que vocês vão traçar para alcançar os objetivos futuramente. Ou seja, como que ao longo do curso você pretende desenvolver a sua pesquisa. Esse é o objetivo que você vai traçar, tá? Quais são aquelas disciplinas que são fundamental para mim desenvolver aquela minha pesquisa? Quais os elementos da realidade investigada você precisa analisar para desenvolver a sua pesquisa? Aqui é muito importante. Uma determinada temática, ela é muito abrangente. Você jamais vai conseguir pesquisar tudo. Mas aqui é muito importante que você enumere qual é aquele aspecto específico que vocês pretendem investigar dentro daquela problemática mais ampla. E aqui, sobretudo, quais são as referências bibliográficas, autores e textos que você precisa ler para desenvolver sua pesquisa. É claro, pessoal, que vocês não vão ler todas as referências bibliográficas, autores e textos agora, mas vocês já devem iniciar, neste primeiro momento, uma certa pesquisa bibliográfica para que vocês tenham, ao longo do curso, a possibilidade de ir acumulando leitura e reflexão, né? Então, essa questão das referências bibliográficas vai ser importante, se bem que agora, nesse exato momento, não, nessa primeira atividade, mas no segundo momento, ao final dessa disciplina, vocês vão precisar desenvolver isso também, tá bom? Então, aqui é um resumo do que tem que conter no seu plano de formação, né? E aqui, observe o que é importante, faça registro de cada unidade temática, aquilo que eu estava dizendo, de você ter um memorial, um caderno, algum lugar onde vocês anotem tudo aquilo que vocês vão aprendendo e desenvolvendo ao longo de todo o curso, né? Busque articular todo o curso a sua problematização. Então, o professor passou uma atividade, tente trazer esta atividade para a sua própria problemática, certo? Diversifique as formas de registro no memorial. Você pode utilizar esquemas, resumos, mapas mentais. Registre a trajetória que foi percorrida durante o curso. Lembre-se que suas anotações serão importantes para a escrita do seu texto. No caso aqui, é muito importante, isso aqui são dicas de como vocês desenvolverem o que eu estou chamando aqui de memorial, que é esse caderno de registro, tá? Então, pessoal, partindo agora para a finalização da aula, tá? Como eu tinha explicado para vocês, esta unidade temática, trabalho de conclusão de curso 1, diferente de outras, ela tem 15 horas, e nós vamos dividir ela em duas atividades.
A primeira atividade, ela será um questionário online, certo? Com questões abertas, dissertativas, e são 4 questões. A primeira questão, você vai dizer qual é a temática que você vai pesquisar, qual temática no âmbito da educação à distância, da EPT, qual o aspecto da realidade no âmbito da educação à distância que você quer pesquisar, qual a problema, você vai desenvolver uma problemática, uma questão central que você vai investigar sobre essa temática. Você vai desenvolver uma justificativa explicando as razões pelas quais você selecionou esta temática, certo? E você vai elencar determinados objetivos de aprendizado, que significa como que você pretende desenvolver ao longo do curso esta investigação. São 4 questões, e eu vou explicar qual é a ideia aqui do curso. Vocês desenvolvem essas 4 questões, né? Do dia 26 até o dia 9, é muito importante que vocês respeitem e tentem apresentar, entregar no prazo correto. Por quê? Porque assim que vocês forem terminando isso daqui, os tutores vão fazendo as correções e vão dando os feedback para vocês, tá? Para vocês melhorarem as respostas. Isso aqui é fundamental porque a segunda atividade, que vai ser informado de uma atividade avaliativa, vocês vai ter um template, um formulário, né, com título, temática, problematização, justificativa, objetivo, referência bibliográfica e anexo, certo? Vocês vão, ou seja, daqui, temática, problematização, justificativa e objetivo, vocês já desenvolveram aqui. Só que com o feedback dos tutores, vocês vão aperfeiçoar e já vão colocar aqui. Além disso, vocês vão colocar o título, vão fazer uma pesquisa bibliográfica, quais são os textos que vocês vão desenvolver, e caso queiram também algum anexo, tá? Então, se vocês entregarem no prazo correto, quanto mais rápido melhor, né? Vocês vão ter a possibilidade de receber mais rápido possível, né? O feedback dos tutores, e esse feedback servirá para vocês concluírem, né, o plano de formação. Tá bom? Então, na prática, gente, é uma atividade dividida em 2, tá? Vocês vão estar desenvolvendo o plano de formação. Esta segunda atividade, ela tem um prazo de dia 10 a o dia 25, lembrando que aqui no meio temos o carnaval também, mas é um período bastante relevante, se comparado a outras disciplinas, para vocês desenvolverem esta atividade. Lembrando que não pode ser possível, não deve ser possível, não é recomendável que vocês deixem para a última hora, até porque existem algumas exigências, né, em termos de qualidade, e eu vou repetir, o trabalho de conclusão de curso 1, se vocês desenvolverem um bom plano de formação, isso vai facilitar muito vocês desenvolverem o TCC ao longo de todo o curso, tá? Então, por isso que essa é uma disciplina central na vida de vocês, tá bom? Então, esta daqui, a atividade 1, isso daqui é o que está lá no ambiente virtual, já expliquei para vocês. Aqui explica, inclusive, lugares. É importante que vocês leiam o material didático da disciplina, sobretudo da página 1 a 7, certo? Além disso, vocês podem ver olhar o PPC do curso, sobretudo na matriz curricular ementa do curso, tá? E vocês têm aqui os materiais complementares, tá bom? Aqui eu explico para vocês que já está lá no ambiente virtual, que vão ser 4 questões, a resposta de cada uma vai valer 25 pontos, ok? Os tutores vão corrigir, dar o feedback para vocês melhorarem para a segunda atividade, e aqui também está os critérios, né? Cada uma vai valer 25 pontos, e cada atividade, cada questão tem um critério específico para valer aquela pontuação. Ok, pessoal? Eu só vou aqui, antes de terminar a aula, repassar aqui para vocês como que está organizado aqui o curso de vocês no ambiente virtual, que eu acho importante. Primeiro eu faço essa apresentação, definindo quais são os objetivos, datas, horários, etc., tá? Depois, aqui você tem um material didático, que para essa primeira aula, sobretudo a página 1 a 7, é muito importante. Em seguida, tem a lista de temáticas e questões que vão ajudar vocês a tentarem refletir qual é essa temática e como desenvolver essa problemática aqui.
E o PPC do curso, que eu repito, é fundamental que vocês leiam e tentem entender ele, explorem ele o máximo possível. Inclusive, quando vocês estiverem fazendo a pesquisa bibliográfica, lá nas ementas das disciplinas estão presentes essas matérias bibliográficas. No material complementar, você tem esse e-book, que tem vários capítulos sobre várias, são 15 capítulos sobre várias temáticas na educação à distância. Você tem alguns artigos sobre pesquisa na EAD, certo? Um vídeo sobre a própria especialização que vocês estão fazendo, e esses 3 textos aqui, eles vão dar base para a próxima aula, ok? Aqui nós temos a atividade que eu acabei de ler para vocês, com todas as questões explicando, e aqui vocês vão ter a aula síncrona, certo? A primeira aula síncrona e a última da semana que vem, ok? Além disso, nós vamos ter, aqui só para concluir, na próxima aula síncrona, a gente vai falar sobre, como eu estava dizendo para vocês, como vocês, o modelo de relatório de formação, do TCC que vocês vão desenvolver, é um modelo que vai falar, vocês vão explicar como que foi sua jornada abordando uma determinada problemática. Isso se insere no âmbito da pesquisa autobiográfica em educação. Então, na aula que vem, eu vou tratar justamente dessa pesquisa autobiográfica, são mais aspectos teóricos, metodológicos, algumas reflexões que nós vamos fazer, ok? Até para vocês entenderem um pouquinho, e aqueles 3 textos no material complementar colabora para vocês entenderem um pouquinho como se dá essa pesquisa autobiográfica em educação. Na aula do dia 10, portanto, daqui a 15 dias, eu vou explicar a segunda atividade e vou explorar um pouco mais a sistematização do plano de formação. Inclusive, eu preparei um plano de formação próprio, né, que seria votado para o curso de gestão, né, do PT, né, mas que vai servir de exemplo de como vocês organizam o plano de formação, tá? Então, que eu vou mostrar para vocês quais são como que eu organizar e sistematizar o plano de formação, dando continuidade às ideias que eu apresentei na aula de hoje. Se vocês observarem, é no dia 10/2, que é exatamente o primeiro dia, né, da segunda parte, da segunda atividade, para ajudar vocês a consolidar essa segunda atividade, ok? Então, pessoal, esta aqui é o grosso da apresentação, sei que são várias questões, vou parar aqui, eu vou descompatibilizar a tela, para o compartilhamento da tela. Eu sei que não é a primeira vez que eu dou essa disciplina, na verdade, essa daqui já é a segunda vez que eu dou a disciplina TCC1, certo? E eu lembro muito bem que as pessoas estiveram bastante ansiosas nesse momento, porque são muitas informações, mas eu queria tranquilizar a todos que a ideia mesmo agora era apresentar o máximo de informação possível, mas de focar no nosso grande objetivo dessa disciplina, que é o plano de formação. E, claro, as dúvidas, as questões que vocês têm, a gente vai começar a tirar agora. Algumas dúvidas e questões vocês não vão conseguir tirar agora, mas com as aulas assíncronas, e com a leitura do material, até o final do trabalho de conclusão de curso 1, eu espero que todas essas questões sejam sanadas, tá bom? Eu conto com o apoio dos tutores, da coordenação de curso, eu mesmo podendo tentar explicar para vocês. Então, aqui, só para explicar que, neste momento, é mais do que natural essa certa ansiedade, né? E agora, óbvio, que a gente vai tentar retirar essas dúvidas, tá? Agora, pessoal, é o momento que eu vou abrir o microfone, na verdade. Eu vou primeiro pedir para meus colegas tutores que devem ter levantado quais as questões que apareceram aí no chat, né? E depois dessas questões do chat, quem quiser falar, eu vou abrir o microfone. Quem quiser fazer alguma questão, aí eu respondo, até para a gente tirar essas dúvidas, tá? Vou aqui abrir o microfone, está fechado aqui, para que meus colegas tutores possam... Tá. Primeiro, colegas tutores, já vi que o Antônio de Ferrão está por aqui. Tem algumas questões aqui no chat? Antônio.
Professor Robson, boa noite. Boa noite, turma. O pessoal aqui do Polo Garanhuns, que eu acompanho, o pessoal dos demais polos também, tá? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Ferrão, falo aqui de Garanhuns, né? E estou acompanhando agora, iniciando os trabalhos na tutoria, acompanhando os estudantes do Polo Garanhuns. É, eu fiz um levantamento de algumas perguntas aqui que o pessoal fez, para a gente ganhar um pouquinho de celeridade, mas aí se o pessoal que fez as perguntas ou alguém se identificar também aqui, pode intervir para não ficar com dúvida, né? Principalmente porque hoje é a primeira aula síncrona e, como você deixou bem claro, professor Robson, é importante, né? Sanar essas dúvidas para já dar o start nesse trabalho, né? Eu sei que é um trabalho trabalhoso, por assim dizer, mas se a gente começar já desde o início, né, dando os primeiros passos, tentando elucidar as dúvidas, aí já facilita um pouquinho para que esse início seja bem direcionado. Eu vi aqui no chat uma pergunta de Raquel, a Raquel Andrade. Ela perguntou se no TCC3 vai ser feita uma apresentação via EAD, como vai ser, ou se vai ser só o envio do arquivo? Essa é a primeira pergunta. Eu vou responder. Pelo PPC do curso, sim, é uma apresentação, mas o como certamente é via Meet. Vocês, no TCC3, devem ter um orientador, além do professor, que sou eu, do trabalho de conclusão 3, que deve organizar esta banca, certo? Então, sim, vai ter uma apresentação via Meet. Agora, o como específico, a gente não tem como responder para vocês agora, uma vez que esse curso ainda está se organizando. As primeiras turmas de docência na EPT estão se formando agora, que não sou eu o professor de lá, mas certamente a gente vai ter uma clareza maior como vai funcionar isso, né? Os acertos e os erros, inclusive, quando chegar mais próximo de lá. Mas sim, tem uma apresentação, está previsto sim a apresentação. Tem uma pergunta aqui da Rita Regiano. Ela pergunta o seguinte: com base neste plano de formação, né, a problematização, justificativa e definição dos objetivos, caso o aluno sinta a necessidade de mudá-los, haverá algum problema? Não, a ideia aqui inicial, o bom é que a gente continuasse com a temática, certo? Mas sempre é possível você fazer uma alteração. E como a sua própria realidade é mutável, às vezes você começa a observar. Agora, o ideal é que você inicie uma reflexão agora e utilize essa reflexão para todo o curso. Agora, claro, que no meio do caminho, se aparecer algum outro tipo de reflexão que você queira alterar, não tem problema. Lembrando que o trabalho de conclusão curso 2 tem como finalidade, inclusive, refazer o plano de formação desenvolvido agora. Então, vocês também têm essa possibilidade, sim. Tá? Então, assim, eu não indico, o ideal é que vocês sigam na mesma temática, e se fizer uma alteração, seja dentro do mesmo âmbito, né? Porque às vezes você muda o foco, mas continua no mesmo tema, certo? Agora, claro, se você, ao longo do curso, perceber algo que traga mais interesse, você pode desenvolver também sem nenhum problema, ok? Contanto que seja antes do trabalho de conclusão do curso 2, porque caso vocês façam isso depois do trabalho de conclusão do curso 2, fica um tempo muito curto e vocês já teriam ali andado 2/3 do curso e talvez não fosse tão pertinente e pudesse ser prejudicial para vocês. Tem outra pergunta aqui. Já estudei em outro instituto e os melhores artigos foram colocados em um e-book. Existe isso? Existe a possibilidade, né? Mas essa é uma coisa que eu não posso prometer, porque é uma organização institucional, né? E nós temos alguns coordenadores, enfim, que podem estar pensando isso daqui. Eu gosto bastante da ideia, certo? Até porque não apenas isso daqui pode ser feito em cada um dos 3 cursos, ou pode ser feito em relação aos 3 cursos, mas sem dúvida alguma. Agora, você falou em artigo, vou tentar até adiantar uma confusão que sempre vai aparecer. Geralmente, um texto acadêmico ela tem uma característica mais, digamos, objetivista. Ou seja, você fala sobre um tema sem se colocar nesse tema. No relatório de formação, é muito mais próximo
do relatório, do relato de experiência e da pesquisa autobiográfica do que uma pesquisa sobre um tema. Então, o que vocês vão fazer no relatório de formação é relatar o caminho que vocês percorreram analisando um determinado tema. Tá bom? Eu vou tentar repetir isso para que vocês entendam da melhor forma possível, ok? E é claro que o relato de experiência é um gênero textual e é um campo de pesquisa que cada vez cresce mais, inclusive existem revistas especializadas em publicar relatos de experiência, certo? Que a gente cada vez a experiência do docente, a experiência do gestor, a experiência do estudante tem cada vez ganhado mais espaço no âmbito das publicações acadêmicas. Tem outra pergunta aqui interessante de Ariane Samila. Ela pergunta o seguinte: eu estou sem ideia do que pesquisar. Como relacionar com o que já tenho? Pensei que seria bem mais à frente essas escolhas. Então, a primeira coisa que eu tenho, a dica que eu dou é tente olhar para a sua realidade. Se você já teve ou tem uma experiência com a educação à distância, que é o âmbito do curso, e tente encontrar uma questão que lhe incomoda ou que lhe comove, né? Algo que você acha que não é muito, que você acha que não é muito bem esclarecido ou acha que algo é muito importante de ser tratado, tá? Se você já tem uma experiência pretérita. Mas você já passou por pelo menos 4, 5 meses deste curso aqui. Caso você não tenha uma experiência de educação à distância, neste curso aqui, possivelmente você já tem alguma coisa que você acha que poderia ser tratado. Esse é um ponto, ou seja, avaliar a sua própria experiência e tentar encontrar uma temática que lhe comove ou lhe incomoda. Esse é um ponto. Caso você mesmo assim tenha dificuldade, você dê uma lida na lista que eu tinha mostrado há pouco, de temáticas e questões. Além dessa lista, o livro, o e-book que eu trouxe para vocês, que está no material complementar, tem muitos textos, não muito grandes, mas tente observar, vai que em algum daqueles textos você também encontre uma temática que você acha interessante de ser desenvolvida, tá? Então, você pode pegar o caminho da sua própria experiência, ou você pode pegar o caminho da sua própria leitura, ou os dois caminhos ao mesmo tempo para tentar desenvolver isso. É muito importante que seja agora, porque se você deixasse muito lá para frente, na maioria das vezes, você não teria tempo suficiente de amadurecimento de uma ideia. E agora é o momento que a gente vai ter aí 1 ano para vocês desenvolverem essa ideia, e isso facilita vocês concluir. Causa uma dor maior agora, né? Uma ansiedade maior agora, mas permite que vocês vão desenvolvendo ao longo do curso. Isso, na minha opinião, é muito melhor do que você lá em cima da hora e às vezes você não tem tempo para desenvolver como você gostaria. Professor, gostei dessa. E às vezes é o medo do desconhecido, né? Exato. Mas o desconhecido muitas vezes reserva surpresas, né? Interessante. Só para finalizar, professor, tem mais 2 perguntas simples. Se existe um modelo, e outra aluna pergunta se o prazo pode ser prorrogado, que finalizam as perguntas, pelo menos as que eu levantei até agora. Se existe um modelo, se o prazo pode ser prorrogado. Eu imagino que o modelo que ela está falando é do plano de formação. Na atividade 2, vocês já vão fazer a atividade no template que eu preparei, com todos aqueles aspectos lá, né? Capa, sumário, né? Justificativa, objetiva, aí vocês vão preencher dentro do template, tá? O modelo de relatório de informação, a gente ainda não tem porque não chegou. Agora, como o curso de docência está concluindo, a gente já está elaborando esse modelo, mas agora não interessa para vocês o modelo de relatório de informação, que isso vai ser feito lá na frente, ok? Então, assim, sim, primeiro vocês se concentrem na primeira atividade, que é no questionário, que é algo mais simples, e depois vocês vão fazer dentro do próprio modelo e vão enviar no próprio sistema, ok? Qual foi a segunda? Sobre o prazo. A gente, pessoal, essa é uma disciplina que não tem AVF, não tem avaliação final. O objetivo dela é concluir o plano de formação. Nosso calendário vai até o dia 25/2, certo? Claro que tem um carnaval aí no meio. Então, eu acho que, como vocês sabem, né, boa parte das disciplinas que vocês fazem são
3, 4 atividades no período de 3 semanas. Essa daqui são 2 atividades no período de 4 semanas. Então, a gente vai fazer o possível para terminar até o dia 25. Agora, claro, aqueles alunos que tiveram algum tipo de justificativa, questão de saúde, algum intempérie que possa ocorrer, a gente vai ter um prazozinho de 3 ou 4 dias, até no máximo, acho que entre o dia 26 ao dia 30 de fevereiro, para concluir isso daqui, tá? A partir disso não, porque já vai iniciar a outra disciplina, aí vai ter que observar, a coordenadora vai tratar com vocês, né, sobre outras questões, tá bom? Então, vamos trabalhar para poder ser dentro do prazo, eu acho que é um prazo adequado, até porque é uma atividade que vocês vão dividir em 2, vão fazer e refazer, então eu estou bem contente com esse prazo que nós temos para desenvolver essa atividade, ok? Maria Eva está por aqui, de 26 a 28, Eva, exatamente. Eva é uma grande amiga minha que está por aqui. São essas questões, né, Antônio? É isso, professor. Por enquanto, o que eu consegui levantar até agora foram essas. Pessoal, agora o microfone está aberto, a gente tem aí 5, 10 minutos que são programados. Alguém gostaria de utilizar o microfone para fazer alguma questão que não foi colocada agora? Já tem aqui o Nelson, o Célio. Então, vamos lá. Nelson? Boa noite, colegas. Professor Robson. Sou de Simões Filho, né, na Bahia, e já realizei alguns cursos de especialização aqui na Universidade Federal da Bahia, e eu acho interessante a questão do que o colega colocou com relação à possibilidade dos trabalhos serem aproveitados por alguma publicação, digamos assim. Eu acho que é uma forma de dar publicidade à questão do trabalho da universidade, né, do Instituto, né, Federal do Sertão de Pernambuco, também de dar visibilidade também ao trabalho intelectual dos colegas. Então, assim, eu acho que é uma forma, talvez, né, de ver, né? Não sei se o senhor pode dialogar, ou até não precisa ser algo construído pelo Instituto, mas aproveitar algum evento que possa se encaixar na educação a esses trabalhos. Eu tive a grata satisfação de desenvolver eu fiz uma especialização em gestão social e políticas públicas do patrimônio cultural, e esse trabalho ele foi aprovado, né, por exemplo, para um evento na área de ciência da informação a nível nacional. E aí consta nos anais. Então, traz a visibilidade para a instituição, para a UFBA, para o programa, né, de especialização e para o próprio trabalho. Então, assim, claro que havendo oportunidade, não só o senhor, mas os colegas também puderem, né, assim, divulgar alguma oportunidade de publicar esses trabalhos, né, acho que seria bacana. Ok. Eu vou conversar com os coordenadores, né, porque eles estão colocando, e vocês têm a sorte de que vocês estão no terceiro curso, né, dos 3, é o terceiro que apareceu. E assim, tiveram muitas dores do parto do primeiro lá de docência. Então, talvez, com esse tempo, com esse amadurecimento, essas coisas que vocês estão propondo fique mais fácil de fazer. Nós temos até uma colega aqui da educação à distância que pode levar e a gente pode desenvolver, amadurecer esse dentro. Tá, Nelson? Obrigado pelo feedback. Célio, por favor. Boa noite a todos. Só aproveitar, sou aluno do curso e estou coordenador do Paulo Cedro, e não poderia deixar de dar as boas-vindas ao professor Robson e aos colegas, né? Então, boas-vindas a todos os alunos, em especial aos alunos do Paulo Cedro, a esse segundo semestre, que a gente continue com a garra que tivemos no primeiro para atender a todas as atividades, a todas as leituras, né? Dar as boas-vindas também à nossa tutora Felícia, né, que vai nos acompanhar aí nessa disciplina. Ela está online, eu acho. E é isso. Parabenizar a todos que estão hoje na aula, porque a primeira aula, com 85 pessoas aí assistindo, já é um bom número, embora a gente poderia ter bem mais, né, professor Robson? E vamos lá. É só mais um semestre que se inicia, e assim, 3 semestres passam voando, né?
Daqui a pouco a gente está aí apresentando esse TCC. É complicado, porque todo mundo aqui trabalha, a gente já está aí na educação à distância por conta do pouco tempo que tem, e fica aquele aperreio, se vai dar tempo, mas sempre dá tempo, né? E aí um ajuda o outro, a gente está aí, o Polo está à disposição, né, não só aos alunos do Polo Cedro, mas a qualquer aluno que possa precisar do Polo, a gente está à disposição para ajudar, para atender. E eu sou só mais um aluno preocupado com o tempo também, porque o meu tempo é pouco, né? E aí, mas se a gente fosse preocupar com isso, a gente nunca vai vencer um curso dessa magnitude. Então era isso. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Célio. Faço de suas as minhas palavras. Eva? Pode falar, Eva. Não estamos escutando você, Eva. Eva, pronto. Eu acho que ela não está com algum problema no microfone. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar? Pois é, então na semana que Boa vem noite, você. professor. Oi, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? É que o que é Sim. 26, de 26 a 28? É que eu cheguei agora, eu estava sem internet. Eu consegui um sinal aqui. Qual é a questão que eu não escutei? Eu vi ali no chat que tem alguma coisa no do dia 26 a 28 de fevereiro. O que é? É que alguém tinha feito uma pergunta para mim se há possibilidade da ampliação dos prazos. Eu falei que a gente vai trabalhar para que seja até o dia 25, e que essa disciplina não tem AVF, mas caso haja alguma intempérie, alguma coisa imprevista e algum aluno tenha uma justificativa plausível, esse é o período final, último, basicamente, né, de conclusão para enviar o trabalho, tá? Mas o prazo final é dia 25, agora, com alguma justificativa, esse seria o prazo máximo para alguns casos. Sim, senhor, muito obrigado. Obrigado. Você quer falar novamente? Célio? Eu só queria aproveitar o momento, professor, eu lembrei aqui, para convidar a todos, né, a gente está com um evento acadêmico no nosso polo. O evento está no site ciseventos.urca, é um evento em parceria com a Urca, dias 27 e 28 de fevereiro, com submissão de trabalhos, oficinas, palestras, e as inscrições para submissão de trabalho estão abertas até o dia 8 de fevereiro, e para inscrição para participação no evento, nas palestras, nos minicursos, nas oficinas, até o dia 26 de fevereiro, véspera do evento. Então, gostaria de convidar a todos, quem tiver aí trabalhos a publicar, resumos, fiquem à vontade para me procurar também, se tiver alguma dúvida, né? O evento, se vocês entrarem na página da UCA, vai estar lá, Raízes de Cedro. Então, é um evento misto. Para você colocar no chat o link. Tá. Essas, como é que eu posso dizer? Essas submissões, elas podem ser apresentadas de forma online, então não precisa estar no Polo Cedro para apresentar no dia. Tá? Então, tem toda a programação do evento lá, as áreas de conhecimento que você pode estar, são 6 áreas de conhecimento que você pode estar submetendo o seu artigo, o seu resumo. Então, espero contar com vocês. Então, obrigado por mais essa oportunidade e sejam bem-vindos ao Polo Cedro aí. Eu vou colocar assim agora no chat o site que vocês vão poder estar se inscrevendo. Perfeito. Eva, conseguiu ajeitar? Estão me ouvindo agora? Estamos sim, querida. Melhorou. Eu estava folgadinho aqui um pouco. Primeiro, que maravilha, um prazer grande ser tua aluna agora, né, também. Bem-vindo. Eu acho que a aula foi maravilhosa, assim, muitas coisas, né, a gente vai ver. Desafios bastante, o que mais tem na EPT é desafio, minha gente. Vão logo se acostumando com a ideia. E também, quando eu coloquei ali a questão do dia, se podia prorrogar, em vez do dia 9, a primeira atividade a gente terminar dia 10,
não somente por mim, mas tudo bem, vai ter o mestrado dia 8 de fevereiro, sabe? Então, assim, eu estou nessa, estando no mestrado e vendo a aula, tá uma loucura na minha cabeça. Eu espero não ter que desistir do curso com tantas coisas, assim, além do trabalho, né, que não é nada pouquinho. E eu te perguntei sobre necessariamente, assim, caramba, entregar dia 9, é possível dia 10 a primeira atividade? Mas aí tá todo mundo assim, dá tempo, não sei o que, tomara, mas o problema é que eu preciso estudar também. A gente tem sempre um mecanismo para algum tipo de justificativa específica, que é o mecanismo da abertura individual, tá? Então, assim, vamos trabalhar com essas datas e, caso necessário, a gente pode trabalhar com a perspectiva de ampliação, tá bom? Pessoal, alguém mais gostaria de... Obrigado, Eva, minha querida amiga. Tem alguém mais gostaria? Imagino que não. Só lembrando que esta aula ela vai ficar no meu YouTube, na minha página, tá? Que é o link que vai estar ligado. E até amanhã, tanto o material da aula, o slide, quanto a transcrição e a própria aula vão estar no ambiente virtual. Espero vocês nesse mesmo horário e nesse mesmo local, na semana que vem, no dia 3, para que a gente possa tratar das questões ligadas à pesquisa autobiográfica da educação. Forte abraço a todos e a todas. Até semana que vem, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Até mais.